novo estudo sugere que nós poderíamos sim criar uma atmosfera em Marte. Uma equipe de físicos desenvolveu um método para aquecer o planeta utilizando uma poeira artificial. Como será que isso funciona, hein? Vou perguntar para nossa querida Ana Pleiade aqui no Plantão do Meteoro. Ana, quero entender como é que é isso. Usar poeira para criar uma atmosfera? Como é que funciona? Exato. A gente tem que o planeta vermelho, ele é um planeta que é extremamente frio, com muita poeira e que as possibilidades de vidas humanas agora seria muito difícil, porque imagina uma cena de ficção científica, as pessoas caminhando com vários equipamentos, aqueles negócios assim na cara para conseguir respirar. E aí os astrônomos, os físicos, né, sugeriram que e se a gente criasse uma atmosfera artificial usando algumas propriedades que a gente tem no planeta? Dando um pouco de contexto, a gente tem dióxido de carbono e água na atmosfera. Na atmosfera não, no planeta. E o que a gente pode fazer com esses ingredientes? A gente tem, mas eles estão em locais muito gelados e não são distribuídos para a atmosfera. Então, uma maneira de fazer com que a gente crie um efeito estufa, né, de dióxido de carbono na atmosfera é aquecendo como a gente colocasse um ovo de uma galinha para chocar. E aí a dúvida é, como faríamos isso? Então, utilizando uma poeira específica que seria criada, ela possuía umas hastes específicas e aí fariam com que a luz solar entrasse, mas a luz que a gente precisa para aquecer o planeta não saísse de volta, criando-se uma cabaninha e fazendo com que isso virasse um efeito estufa. A gente sabe que o efeito estufa é fundamental para a vida na Terra, né? Mas não em grandes escalas para causar o aquecimento global. E foi isso que os astrônomos sugeriram. Mas é importante falar que a gente iria criar esse tipo de poeira utilizando um certo tipo de materiais que tem em Marte, como o ferro e o alumínio. Mas a gente entra em uma série de questões. Como a gente faria isso? Custo, etc. E se é viável. Esse é um método bem mais viável do que os astrônomos já tinham pensado anteriormente. Porque se eu contar para vocês que já foi pensado em colocar vários espelhos em Marte para fazer com que o planeta aqueça e até esperar a colisão de um meteoro no planeta para fazer o que aconteceu mais ou menos com os dinossauros, né, que cobriu a atmosfera da Terra, impediu que a luz entrasse e saísse, mas isso ia demorar muitos e muitos anos. Essa criação dessa poeira artificial, ela é tecnologicamente possível de criar e também viável. Ela tem uns 30 litros que uma máquina específica iria criar e que daqui a algumas décadas depois que essa poeira fosse mandada para a atmosfera, iria ter umas condições favoráveis de crescimento de vida, situações favoráveis de que o planeta fosse habitável por humanos. Mas a gente tem uma série de ressalvas nessa pesquisa, nesse estudo novo. É que talvez a atmosfera que fosse criada não iria ser o que a gente estava esperando, e como a gente iria construir essa máquina lá em Marte. São algumas ressalvas dos estudos. É importante falar que esse estudo está no começo ainda e que o pessoal ainda está pesquisando, mas é uma ideia bem tentadora. Interessante, interessante. Deixa eu te perguntar uma coisa, Ana. Primeiro, um comentário que eu não posso deixar passar. Dessas ideias de como fazer uma atmosfera em Marte, a minha favorita foi a do Elon Musk de estourar bombas atômicas no polo para conseguir liberar água, que está em calotas polares. Essa é a minha favorita. Vai funcionar, com certeza. Mas se a gente libera bombas atômicas, a gente não ia ter um nível de radiação muito forte no planeta e ia impossibilitar que
que os humanos habitassem, a gente ia esquentar o planeta, assim, fazer com que as calotas derretessem, mas não iria ser habitável. A gente não pode esperar muito do Elon Musk, mas enfim. Voltando, o que eu tô pensando aqui essa questão de você criar uma atmosfera, ok, vamos dizer que isso seja viável. Que outros tipos de desafio que nós encararíamos com Marte? Porque eu já li aí sobre a questão do campo magnético, que não tem, a questão do solo, que é cheio de perclorato, tem muita coisa além da atmosfera, né? Sim. Nos cortes atrás, assim, nos plantões atrás, eu vim com uma notícia de que uma brasileira estava fazendo um estudo para plantações de tomates em Marte. Então, vai muito além da atmosfera. Tem a questão do solo, como a gente iria produzir certos tipos de alimentos, como seria essa vida lá. E a gente tem que pensar em tudo. A gente consegue fazer uma atmosfera que consiga deixar o planeta habitável. Será que vão crescer tipos de plantações ou naturalmente do planeta? Ou isso vai ser feito de uma maneira que a gente vai pegar certos tipos de vegetais, plantas, levar para Marte e tornar o solo favorável para a proliferação dessas espécies? Outra coisa, a gente também não sabe se existem plantas nativas ou algo nativo do planeta que a gente ainda não descobriu. Será que levar para lá iria contaminar o solo? Tem todo um estudo que precisa ser mais aprofundado. E é a questão que a Astronomy Magazine falou recentemente em um artigo sobre a colonização de outros planetas, que a gente tem que tomar cuidado para não repetir os mesmos erros do passado, que foi quando teve a colonização do Brasil, por exemplo. Então, a gente evoluiu muito. Então, a gente tem que estar ciente de como a gente faz esse tipo de análise, esse tipo de colonização, para não acabar prejudicando alguma coisa que a gente ainda não conhece. Então, tem estudos de diversas formas. Solo, atmosfera, plantações, diversos, assim, como seria a vida, quem iria para lá. Então, todo um contexto novo de se atribuir, porque não é só chegar em outro continente, a gente está falando de outro planeta, o quanto custa fazer tudo isso, né? Exatamente. Eu, pessoalmente, olha, gente, essa é só minha opinião. Sou favorável à ideia de que a gente primeiro deveria tentar salvar o nosso, antes de tentar colonizar outro. Aqui, do jeito que a crise climática está indo, olha, acho que se bobear, nem dá tempo da gente chegar lá. Mas, enfim, é isso. Nossa, você falou sobre isso e eu lembrei de um assunto que morreu com o Twitter, né? Descansa em paz, que rendeu uma dor de cabeça para mim, porque eu falei assim, gente, vamos pensar um pouco, vamos imaginar que a gente conseguisse sim ir para Marte. Quem você acha que vai? Né? A gente vai? A gente vai ficar aqui com o planeta todo destruído, tentando reconstruir do zero? Você acha que vai ter, nossa, vamos todos para Marte viver no paraíso novo que acabamos de criar? Ou a gente vai ficar aqui, continuar trabalhando e continuar sobrevivendo com os recursos que restaram? E se restar, né, recursos? Exatamente. Encerramos por aqui, Ana? Sim. Queria pedir para vocês me seguirem no Instagram ou no Blue Sky, né? Do Blue Sky é a Pleiade junto mesmo. Porque, assim, eu tinha meus mais de 20 mil seguidores na Rede Morta. E, assim, eu estava brincando, falando que eu nunca vi um bilionário prejudicar minha vida tão diretamente como agora. A gente via diretamente, mas diretamente é a primeira vez que eu vejo. Então, é isso. Exatamente. Então, eu também já tô lá no Blue Sky, gente. Mas é isso, então. Antes da gente terminar, vou dar um recadinho aqui para vocês. Seguinte, gente. O Meteoro, ele tem um outro canal agora. Esse canal aqui, o TV Cringe. É o novo canal do Meteoro, no qual a gente tá
levando conteúdo diferente lá, vídeo ensaio, react, vídeo colagem, um pouquinho aí de cultura, um pouquinho de arte, um pouquinho de história. Tem vários canais, vários vídeos novos lá. Inclusive, olha o tipo de vídeo que já aparece aqui de cara. Devemos mesmo colonizar Marte? Tá aí um vídeo de 2 semanas atrás, na qual a gente fala um pouquinho sobre isso. E esse outro vídeo aqui também combina com o que a gente tá falando agora. Os podres de Elon Musk, inventor ou picareta? Esse aqui eu vou dizer pra vocês, gente. Fui eu que autorizei, deu um trabalho e ainda ficou com 53 minutos e ainda tinha um monte de coisa que ficou faltando contar. É isso, gente. Então, muito obrigado por ver a gente até o final. E não saiam daí que daqui a pouco tem mais. Tchau, tchau.